Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem, porque eu estou feliz por essa oportunidade de poder passar por aqui, deixar mais uma videoaula para vocês. Eu espero que estejam muito contentes, em paz, animados, e se porventura não estiverem, que se anime neste momento, tá bom? Que nada venha tirar a alegria de vocês de viver, que nada venha tirar de vocês o ânimo nessa juventude maravilhosa em que podem e devem adquirir muito conhecimento para crescerem e serem muito bem-sucedidos na vida, tá bom? Então aqui é a professora Leilândia passando aqui para deixar mais uma videoaula. Na verdade, hoje a gente vai recapitular o assunto da videoaula anterior. Quem ainda não assistiu, por favor, vai lá na Wake, acompanhe a nossa última videoaula. Nós estamos estudando o período composto por coordenação. É um assunto muito importante, é um assunto que nós devemos aprender, porque logo em seguida nós teremos acesso ao período composto por subordinação. É um período que traz mais classificações, que traz um conceito mais abrangente, e para entendermos esse período é necessário que compreendamos esse aqui, que é anterior, tá bom? Que são as orações coordenadas. Então, quem não assistiu a nossa videoaula anterior, vá lá rapidinho, assista e volte aqui para revisar o assunto e aprender muito mais de um tema que vocês precisam ter compreensão para só depois compreendermos e estudarmos as nossas aulas posteriores, tá bom, amados? Então vamos recapitular. É muito importante a gente rever isso aqui para que nossa aula síncrona a gente discuta, porque até então não tivemos a oportunidade, não é verdade? Que as aulas anteriores foi revisão dos conteúdos abordados nesse bimestre, foi verdade? Agora essa outra semana vocês foram realizar as atividades. Então, antes de nós estudarmos orações subordinadas, eu achei importante a gente rever oração coordenada. Aí na semana que vem, se der tudo certo, e vai dar, em nome de Deus, aí só então a gente vai ver as orações subordinadas, tá bom, amados? Então, o que é um período composto por coordenação? Nós já sabemos de cor que o período composto é aquele que apresenta mais de uma oração, não é verdade? Nós sabemos que o período ele é classificado em período simples, que é aquele período que apresenta apenas um verbo, né, ou uma oração. Não é? Um período a gente já sabe que é um enunciado que traz um sentido completo. No período simples a gente tem apenas um verbo, ou uma oração, melhor dizendo. No período composto nós teremos mais de uma oração. O que é uma oração? Estão lembrados, não lembram? Um enunciado que vai girar em torno de verbos, tá bom? Então, nós contamos as orações de acordo com o número de verbos, não é isso? Então, em um período, as orações são contadas de acordo com o número de verbos. Se num período eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se num período eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se num período eu tenho apenas um verbo, isso significa que eu tenho um período simples e que eu tenho apenas uma oração. Certo? Vamos ver este exemplo aqui. Então, nós já sabemos, o período composto é aquele constituído por mais de uma oração. Olha só. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Aqui nós temos um período composto, porque nós temos quantas orações? 2 orações. Por que nós temos 2 orações? Porque nós temos 2 verbos. E nós já sabemos que num período o número de oração corresponde ao número de verbos. Certo? Então, aqui nós temos um período composto por coordenação. Por quê? Porque essas orações aqui, olha só, a atriz falou aos jornalistas, aqui eu tenho uma oração, e despediu-se em seguida, eu tenho uma segunda oração. E eu percebo que essa primeira oração aqui, por exemplo, ela não depende dessa segunda e vice-versa. Se eu falar, por exemplo, a atriz falou aos jornalistas, vocês já entendem. Percebem que não há essa relação de dependência uma da outra? Porque as orações coordenadas, elas se coordenam. Embora elas venham no mesmo período, aqui uma ao lado da outra, mas elas mantêm a sua independência, elas não dependem mesmo uma da outra. O contrário das orações subordinadas, que nós iremos ver logo mais. Tá bom, queridos? Nós aprendemos também o quê? Que as orações coordenadas, elas se classificam em coordenadas assindética e coordenada sindética.
Assindética significa o quê? Esse azinho aqui já está indicando que não temos o quê? O síndeto. O síndeto, quando a gente vai pesquisar, vai descobrir que corresponde ou está relacionado à conjunção, tá bom? Então, a assindética aqui não tem conjunção. Oração coordenada assindética são orações coordenadas que não apresentam conjunção, certo? Não é difícil, olha só. Tudo muda, tudo passa, o mundo permanece. Aqui nós temos um período, certo? Quantas orações nós temos aqui nesse período, queridos? Observem. Tudo muda, uma. Tudo passa, duas. O mundo permanece. 3. Nós temos 3 orações. Nós temos 3 verbos e nós já aprendemos que as orações correspondem ao número de verbos presentes no período. Então, aqui nós temos 3 orações. Quantas conjunções nós temos aqui? Nenhuma. Por quê? Porque aqui nós temos uma oração coordenada assindética. E se ela é assindética, isso significa que não temos presença de conjunção. Ao contrário das orações coordenadas sindética. Observe que aqui não temos o azinho. Esse A aqui, olha, ele indica não tem, certo? Agora, como ele não está aqui, as orações coordenadas sindéticas são contrárias, porque elas são orações coordenadas que são introduzidas por conjunção, tá certo? Então, as orações coordenadas sindéticas, elas vão trazer conjunção e elas vão trazer outras classificações que nós iremos ver mais adiante, a partir dessa classificação de sindética. Olha só, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Aqui nós temos um período composto. Quantas orações nós temos aqui? Nós temos uma oração, apesar de termos aqui 2 verbos, mas aqui nós temos uma conjunção verbal, uma locução verbal, tá bom? Que é a presença de 2 verbos, certo? Mas com o sentido de apenas um. Olha só, deve ter. Observe que um verbo está ao lado do outro dentro de uma locução verbal, portanto, aqui corresponde apenas a uma oração. Então, nós temos aqui uma oração. Olha, deve ter chovido à noite. Primeira oração. Pois o chão está molhado. Observem aqui a conjunção pois. Exatamente. Aqui nós temos uma conjunção, porque essas orações aqui, elas são assindéticas. E por conta disso, nós temos aqui uma conjunção. Qual é a ideia que essa conjunção traz? Qual é o sentido? De explicação. Vocês concordam? Deve ter chovido à noite, porque o chão está molhado. Olha só. Então, esse pois aqui é uma conjunção coordenada, sindética, explicativa, porque ela traz essa ideia de explicação. Tá certo, amados? Vamos ver aqui as classificações das orações coordenadas sindéticas. Elas são classificadas, como nós já vimos em nossa videoaula anterior, em oração coordenada sindética aditiva, que ela vai trazer uma ideia de adição, certo? De somar algo. Ela vai somar uma informação, certo? Olha só, as principais conjunções é o i, o nem, o mas também, certo? Gosta de estudar e joga a bola, tá bom? Olha assim, o izinho, ele traz essa ideia de adição, né? De adicionar uma informação. A adversidade, ela vai trazer a ideia de oposição, de contrariedade, uma ideia de contraste. Olha aqui, ó, o mas, todavia, porém. Gosta de café, mas odeia leite. Gosta de jogar bola, mas não vai ao cinema, certo? Então, traz essa ideia assim, de adversidade mesmo, de contrariedade, de oposição, contraste, que é a mesma coisa, adversidade. As explicativas, amados, vai trazer a ideia de explicação, como nós vimos anteriormente, certo? As principais conjunções, porque, pois, por quanto, não passou de ano porque não estudou, certo? Não foi aprovado porque não realizou as atividades. Entendem? A explicação? Pois é, essas conjunções aqui, elas vão trazer, elas vão acrescentar uma ideia de explicação, tá bom? Já as alternativas vai trazer a ideia de alternância, ou estuda ou não passa de ano, ou assiste às aulas ou não se dá bem nas provas, sabe? Ora, quer, seja, são as principais conjunções alternativas.
As orações coordenadas sindética conclusiva vai trazer a ideia de conclusão. E as principais conjunções são essas aqui, olha, portanto, por isso, logo, certo? Trazendo essa ideia de conclusão, tá bom? Estudou, acompanhou as aulas, portanto, foi aprovado. E aqui nós temos algumas alternativas para nós testarmos estes conhecimentos, para nós analisarmos as conjunções dentro dos períodos, para a gente observar as relações que são estabelecidas entre as conjunções e as orações, certo? Dentro dos períodos aqui em destaque, tá bom? Vamos ver se nós conseguiremos marcar, né, as alternativas corretas. Observe o período abaixo. Assinale a alternativa que não... Vou pegar aqui um ponteiro rapidinho, uma canetinha aqui para a gente utilizar. Olha só. Assinale a alternativa que não apresenta, tá bom? Não apresenta uma frase coordenada assindética. Assindética. Vocês estão lembrados o que é uma oração coordenada assindética? Lembra do azinho aqui? Assindética que não tem o que? Conjunção. Que não tem conjunção. Mas aqui a alternativa está pedindo que a gente marque a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética. Isso significa que a maioria dessas frases são coordenadas assindética, mas ele quer uma que não seja assindética. Ou seja, ele está pedindo que a gente marque aquela alternativa que a oração seja coordenada assindética, ou seja, uma alternativa que as orações dentro desse período vai ser introduzida por uma conjunção. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue identificar, amados. Isso aqui está muito fácil, olha só. Letra A. Na festa da Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Aqui nós temos quantas orações? Vamos ver. Nós temos uma, nós temos duas, nós temos três, certo? Na festa da Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Temos quantos verbos? 3 verbos. Se temos 3 verbos, nós temos 3 orações. Agora, ele está pedindo aquela que não é assindética. Olhando para essa letra A, ela é uma oração coordenada assindética? Sim. Por quê? Porque aqui não tem conjunção. As orações, elas se coordenam, elas estão aqui justapostas, uma ao lado da outra, separadinha aqui por vírgulas, mas não temos presença de conjunção. Então, ela é assindética, mas ele não quer uma assindética. Ele quer a outra oração, que no caso é a sindética. Vamos ver se a gente encontra ela aqui. Letra B. Não beba quando está comendo. Aqui nós temos uma oração já, né? Uma locução verbal. Não beba quando está comendo. Ficará com dores de estômago. Aqui nós temos 2 orações. 2 orações, certo? As orações aqui são coordenadas assindéticas? Sim. Por quê? Porque não tem conjunção. Então, ainda não é a nossa, porque ele quer uma que não seja assindética. Essa é assindética? É. A letra A é assindética também. E a C? O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. Olha só. O funcionário não quer trabalhar. Uma oração. Nós temos aqui uma locução verbal. Aprender e estudar. Temos aqui alguma conjunção? Não temos. Isso significa que aqui nós temos orações coordenadas assindéticas, porque não temos presença de conjunção. Então, não pode ser essa também. Letra D. Cheguei cedo. Portanto, olha a conjunção aqui. Portanto, terei de esperar a escola abrir. Seria essa a correta, gente? Vamos verificar a letra E para a gente voltar aí para ela. Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. Aqui nós temos também uma oração coordenada assindética, porque nós não temos nenhuma conjunção. Isso significa que a correta é qual? É a letra D. Por quê? Porque ela não é uma oração coordenada assindética, não. Ela é uma oração coordenada sindética conclusiva. Por quê? Porque nós temos aqui, olha, uma conjunção coordenada sindética conclusiva, que traz a ideia de conclusão. Olha só, cheguei cedo, portanto, por isso, terei de esperar a escola abrir. Ok? Então, nós encontramos aqui a alternativa correta, letra D. Observe aqui mais este aqui, olha só esse exemplo. Eles estão brigando muito, logo irão divorciar.
logo irão divorciar. Nós temos aqui a conjunção. Que conjunção é essa, gente? Muito fácil. A frase acima é uma oração coordenada explicativa. Leia essa frase aqui. Essa conjunção, ela traz uma ideia de explicação. Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. Isso aqui é uma explicação? Eles estão explicando alguma coisa? Não, não tá. Letra B. Ela é conclusiva? Eles estão brigando muito, logo, portanto, irão se divorciar. É conclusiva? Sim. Ela traz uma ideia de conclusão. Sim, ela traz. Por que ela não é alternativa? Ela é Não, porque nós não temos aqui uma conjunção coordenada sindética conclusiva. Perdão, alternativa, né? A gente sabe que as alternativas são qual? Ou, ora, quer, seja, não é? E não corresponde a essa aqui, ó. Aqui a gente já sabe que o logo, ele corresponde a portanto, a por isso. Então, ele é uma conjunção coordenada conclusiva. Não pode ser adversativa, por quê? Porque a ideia não é de adversidade. A ideia aqui não é de contraste, de contrariedade. Não é, olha, eles estão brigando muito, mas irão se divorciar? Não. E também não é aditiva, tá bom? A ideia não é de adição. Aqui não é, uma informação não é adicionada, não. Aqui ela está mesmo concluindo que eles irão se divorciar. Por quê? Porque eles estão brigando muito. Tá certo? E aqui mais uma, amados, que diz, olha só, as orações coordenadas aditivas, prestem atenção. As orações coordenadas aditivas expressam a ideia de quê? A ideia de soma. Como eu falei, quando a gente ouve falar em aditiva, adição, já lembra da matemática, não é? A alternativa abaixo que não traz essa ideia vocês vão analisar aqui essas questões e vão identificar aquela que não traz uma ideia de adição, tá bom? Você vai ter que encontrar aquela que traz uma ideia diferente. E aí, vocês conseguiriam responder, amados? Com certeza, porque está muito fácil, não é? Letra A. Ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. Que tal essa aqui, gente? Nós temos ideia de adição? A primeira coisa que nós identificamos aqui foi o que logo? Nós identificamos logo aqui, olha, as conjunções coordenadas sindéticas alternativas, não é? Então, se ele quer uma que não traz ideia de adição, o que é que a gente faria? Marcaria logo essa, porque a gente ia dizer assim, essa daqui, ela não traz ideia de adição, e sim de alternância, então é essa, não é verdade? Mas vamos ver as outras. Letra B, gosta de museu, bem como de teatro. Bem como de teatro. Essa conjunção aqui, queridos, bem como, ela traz uma ideia de adição, sim ou não? Sim. Olha só, gosta de museu e de teatro. Olha só, a gente observa que a informação ela é adicionada e a gente pode substituir esse bem como pelo i. Então gosta de museu e de teatro. Então, ela traz uma ideia de adição. Não pode ser essa. Letra C. Jéssica conheceu Portugal e Espanha. Ela traz ideia de adição, sim ou não? Sim, é o mesmo caso anterior, praticamente. Não é verdade? Olha o ezinho aqui que traz essa ideia de adicionar, de somar informação. Jéssica conheceu Portugal e Espanha. Ele acrescenta uma informação. Então, não pode ser essa. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Olha só o nem aqui. A letra D. Nem faz, não faz, nem deixa ninguém fazer. O nem, ele traz ideia de adição? Sim, sim. Às vezes, quando você substitui a conjunção pelo izinho aqui, pelo certo? Se o sentido for de adição, você já sabe que ela é uma aditiva. Olha só, não faz e deixa, não faz e nem deixa ninguém fazer, não é? Corresponde a não faz e nem deixa ninguém fazer. Então, traz uma ideia de soma? Não traz, gente? Não faz, nem deixa ninguém fazer, tá bom? Então, aqui, ela é aditiva também, com certeza ela traz essa ideia de adição. E a letra E? Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair, tá bom? Ela pode ser substituída pelo ezinho também? Pode, olha só, gosta de ficar em casa e gosta de sair,
tá bom? Então, se você consegue aqui substituir pelo ezinho, ela é o quê? Aditiva também. Então, o que é que nós podemos fazer? Qual alternativa é a correta até agora? A letra A, não é, gente? Porque a letra A, ela não traz essa ideia de alternância. Perdão, ela não traz a ideia de adição, e sim de alternância. Ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. Por isso, o que é que nós podemos dizer? Que essa aqui é a questão correta. E o meu risco foi para baixo. Mas entendeu, né, pessoal? Letra A seria a correta, tá bom? Porque ela vai trazer uma ideia contrária à adição. Ela vai trazer uma ideia de alternância, melhor dizendo, e não de adição. E é justamente isso que a questão está exigindo, tá bom? Ela está pedindo uma alternativa que não traz ideia de adição, portanto, a letra A, tá certo? Temos aqui mais uma questão, amados, olha só. Gosta de praia, mas também de montanha. Eita, que meu ponteiro só está indo para baixo. Gosta de praia, mas também, aqui nós temos uma conjunção, olha, mas também de montanha. Primeira oração, olha só a segunda. Tem fome, mas não come direito. Nas orações acima, as conjunções destacadas transmitem a ideia de letra A, adição e oposição. Aqui vocês vão analisar esses dois períodos, tá certo? E vão marcar aqui a questão correta. O que fazer? A primeira coisa é analisar a conjunção aqui. Nós temos aqui o mas também. Só que às vezes não basta analisar a conjunção. Você tem que ver o contexto que ele está inserido. Você tem que ver o sentido da frase, tá bom? Você tem que ver o sentido da oração. Porque muitas vezes você vai encontrar uma conjunção, o mas, por exemplo, você vai encontrar ele como adversativo, mas você pode encontrar ele como aditivo também, certo? Em algum concurso aí da vida. Então, o principal é o sentido na oração, o sentido que está incluído dentro de um contexto dessa frase, desse período. Não basta, às vezes, analisar apenas a conjunção, não. Mas a de vocês aqui está dada, porque, olha, gosta de praia, mas também de montanha. Aqui nós já sabemos que essa conjunção ela é aditiva, porque ela acrescenta uma informação, não é? Olha, gosta de praia e de montanha. Se eu posso substituir pelo izinho aqui, isso significa que o quê? É aditiva. E aqui, a segunda questão, ou segundo período, olha só, tem fome, mas não come direito. Essa aqui também está dada. Por quê? Porque aqui nós temos uma conjunção coordenada sintética adversativa, porque vai trazer essa ideia de contraste. Olha, tem fome, mas não come direito, como assim? Não é? Então a gente já percebe que tem uma contradição aqui, não é? Então é por isso que nós temos uma conjunção que é adversativa. Sendo assim, qual é a questão correta? Letra A. A primeira, adição, e a segunda, oposição. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Então é muito importante, às vezes, você encontrar a resposta logo aqui no enunciado da questão. Às vezes você encontra a resposta no enunciado da questão. Se você ler o período com atenção, você já vai marcar, você já vai direto para a alternativa correta, tá certo? Então o segredo é esse, ler com atenção, com cuidado e marcar a alternativa certíssima. Vamos ver? Nós já marcamos aqui a letra A. Por que não pode ser a letra B? Porque ele vai dizer que a primeira oração traz uma ideia de adição. Tudo bem, ele traz. Gosta de praia, mas também de montanha. Traz essa ideia de adição? Traz. Mas ele diz que a segunda traz uma ideia de conclusão. E não é de conclusão. Olha só, tem fome, mas não come direito. Não pode ser de conclusão, porque o sentido não é de conclusão e também a conjunção não é conclusiva, que nós temos uma adversativa, então não pode ser. A letra C vai dizer que a primeira explicação, gosta de praia, mas também de montanha. Não, ele não está explicando, não, ele está acrescentando uma informação, então a gente já sabe que está errado. E vai dizer que a segunda é oposição, tá certo? A segunda é de oposição, mas a primeira aqui está errada, então não pode ser essa. A letra D diz que a primeira é explicação e a segunda é conclusão. Também não. A primeira não é explicação, não. É aditiva mesmo, adição. E a segunda é de oposição. E a letra E. É isso? A letra E?
vai dizer que a primeira é de alternância e que a segunda é oposição. A segunda até que tá certa, é oposição. Mas a primeira aqui não é alternância, não. Aqui as ideias não estão se alternando, não. Aqui é a ideia mesmo de adição, tá certo? De acréscimo de informação. Portanto, a questão correta é a letra A. Tá bom, amados? E aqui uma mensagem de sucesso para vocês que diz: o verdadeiro nome do sucesso é o quê? É a dedicação. Não esqueçam disso. Parabéns se você assistiu essa aula até o final. Parabéns se você está acompanhando as videoaulas deixadas lá na Wake. Parabéns se você está realizando as atividades, porque se você estiver fazendo isso, você está obtendo conhecimento e você está dedicando aos seus estudos e com certeza você irá obter os seus objetivos, porque o sucesso, o verdadeiro sucesso, o nome é dedicação. Se você está se dedicando a tudo isso, você será muito bem sucedido e muito bem feliz. Tá bom? Eu desejo tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!